dividindo aqui já com o pessoal que está na sala, né? Ontem o Maurício mostrou uma petição para a gente, Rui. Você estava né, Rui? Estava, né? O pessoal que está aí, bom dia a todos aí formalmente agora, né? O professor Maurício mostrou uma petição, como que é, Maurício? É uma petição com a tendência do visual law, né? Ou seja... visual law, enfim, né? Design law, enfim, né? Um design mais... Legal design. Legal design, isso, legal design. Enfim, são novas técnicas de construção de petição, tá? Onde, né, não tem nada a ver com as petições tradicionais. Mas aquilo ali, eu até acho, Maurício, assim, até um avanço, vamos dizer assim, muito high, né? Porque ele escreve lá de uma forma como se fosse um artigo jurídico, como a gente escreve um artigo para sair em revista, que é para chamar a atenção. Por quê? Porque você aproveita os recursos visuais, né? A pessoa que vai olhar um artigo na tela é diferente daquela que vai ler aqui, né? Mas eu não iria nem tão longe ainda, né? Eu iria o seguinte: como que eu faço para escrever uma petição de forma a realmente o Alex que vai ler, ele conseguir detectar ali, pelos recursos visuais, tá? Na tela, como que eu faço para ele perceber aquilo que eu estou querendo dizer, né? E a gente, às vezes, não aproveita isso, né? E você vê que já tem gente muito mais avançado, muito mais adiante da gente, já usando petições. Depois, se você puder até mostrar aquela petição, eu achei muito legal. Depois, para vocês verem o que é. Eu vou parar. Eu achei interessante até, Romeu, porque certamente o Alex, né, muito embora oficialmente, num processo normal, né, num caso concreto, ele já tenha proferido diversos despachos, na realidade, ele vai ter acesso à petição inicial propriamente no momento da audiência, né? É nesse momento que ele vai conhecer o teor da petição inicial e vai ler premido pelo horário, né? Ele tem mais 20 audiências na pauta lá, e aquela leitura que ele vai fazer, inevitavelmente, é uma leitura diagonal, enviesada, vai pular jurisprudências, com certeza que eventualmente a gente vai colacionar. Enfim, de certa forma, uma visão esquemática da petição, ela atende a essa necessidade de urgência e, principalmente, também com a familiarização que há em relação a essa nova geração que vem vindo, que tem uma visão mais tecnológica, mais abrangente, né? Enfim. Mas antes de eu devolver a palavra para você, Romeu, se me permite, eu queria aqui saudar a nossa amiga doutora Andréa Camargo, feliz por vê-la aí, e é inevitável vê-la e não lembrar do saudoso Roberto Camargo, grande amigo nosso, grande advogado aqui da região de Itu, me ajudou muito no início de carreira, uma ajuda totalmente incondicional, que onde quer que ele esteja aqui, quero mandar um grande abraço para ele, né, André? Hoje, bom dia a todos formalmente, né, para a gente dar início a esse nosso encontro. Bacana ver o pessoal aí, mesmo na sexta-feira, pós-feriado, né, a gente está aqui reunido nesse encontro que está ficando meio que habitual aí, a gente está pegando gosto. E hoje a gente trouxe um amigo e professor também novo, que é o nosso professor Rui. Obrigado, Rui, aí pela presença, né? Até alguém escreveu aqui, acho que foi a Camila. O professor Rui aderiu ao direito de trabalho. Na verdade, Camila, a ideia do encontro de hoje é o quê? Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas experiências que nós já tivemos, tá? O Alex como juiz, o Maurício e eu e o professor Rui como advogados, e também os 4 aqui como professores, porque as pessoas vêm e trazem informações para a gente tem essa oportunidade, esse privilégio de ter contato com esse volume de informações prático e teórico também, e aí a gente vai dividir com vocês. E a ideia é falar sobre a audiência virtual, não só trabalhista, mas a audiência virtual civil e trabalhista, tá? Não vamos adentrar a audiência virtual penal, do âmbito criminal, porque confesso que não temos experiência, mas a gente já está agitando aqui um pessoal que já teve alguma experiência para trazer, para conversar um pouquinho. Então, a ideia é o quê? Cada um de nós vai falar um pouquinho
sobre alguma experiência, ou melhor, sobre algumas questões práticas que a gente acha interessante a gente tem em mente para participar de uma audiência virtual e evitar, lógico, evitar alguns equívocos, alguns erros e até, em alguns casos que eu já andei ouvindo, alguns prejuízos processuais. Os juízes ainda estão tolerantes, ainda estão pacientes, vamos dizer assim, na condução da elaboração das audiências virtuais, mas já tenho ouvido alguns casos que o juiz, o senhor não pediu, o senhor não protestou, o senhor não falou nada, o senhor não pediu para constar em ata, e está passando por cima, né? Assim, vamos lá, está tratando a audiência virtual como trataria uma audiência presencial, não está fazendo muita distinção. Então, o período de paciência, vamos dizer assim, ou de mais tolerância na eventual falha nossa como advogados na participação da audiência, já está diminuindo, isso com uma velocidade que me parece um pouco precipitada, porque ainda estamos aprendendo, mas isso é fato. Agora, eu não tenho dúvida que daqui a um mês, por exemplo, já não vai ter mais paciência, não vai ter mais tolerância aí por parte dos magistrados na hora de, enfim, conduzir uma audiência virtual. Ou seja, a gente vai ter que estar bem preparado, porque perdeu, como dizem os meninos lá, né? Perdeu, tiozão, não tem jeito não. Né? Então, tudo bem, podemos começar. Eu vou assim, se você concordar, Alex, a gente podia começar com você. Uhum, claro. Você tem a visão aí de magistrado, aí você deve ter visto algumas coisas. Já está fazendo instrução, né, Alex? Né? As mais simples nós estamos fazendo. Já estão, né? Então está começando. Estamos começando. Legal. Daí, se depois o Rui prossegue, né? Faz experiência, dica prática, Maurício, e aí a gente abre para perguntas que os colegas eventualmente tenham aí. Pode fazer um chat aqui e a gente vai passando, a gente vai dividindo essas perguntas aí. Pode ser? Tá ótimo, pode ser sim. Alex. Então, formalmente, muito bom dia para todos. Reitero aí as palavras do professor Romeu, do professor Maurício também, e aí dou as boas-vindas ao nosso querido amigo Rui, que está aqui no mundo do trabalho, que é sempre muito mais efetivo do que no civil, né, Rui? Alex, vou falar com você, viu, Alex? Você participou de uma audiência civil comigo lá na faculdade, né? Você viu que flui muito mais, não é, Alex? Não, na verdade, tem toda aquela pompa, aquela coisa, mas o pessoal daí tem que ter muita paciência para guardar 20 anos, 15 anos. Nós do direito do trabalho, nós somos mais imediatistas, né? Uma brincadeira à parte, né, pessoal? Eu acho que um ramo aprende com o outro e a gente vai evoluindo sempre aí com essa troca boa de experiências. Então, muito obrigado por todos vocês estarem aqui, prestigiando o nosso bate-papo, trocando experiências. É sempre muito bom para a gente aprende muito, mais do que ensina. Isso é mais uma troca de experiência entre amigos aqui. Então, o que o Romeu disse, eu acho que faz muito sentido, pessoal. Todo mundo está hipertolerante porque todos estão aprendendo. E, de repente, se essa novidade, se esse novo se torna normal, né, que o pessoal está apelidando aí de novo normal, se isso se torna efetivamente o corrente, pelo menos para a parte massiva das audiências, as mais simples, então nós vamos ter que ter mais habilidades, nós vamos ter que ter um trato mais fácil com esses sistemas, com essas plataformas, esse mundo eletrônico que é um pouco inóspito às vezes, né? Então, eu vejo que todos os juízes estão super pacientes, até porque os juízes também estão aprendendo. Nós estamos caminhando para uma construção conjunta de um ambiente aí de audiências virtuais, então está sendo muito bacana a participação dos advogados, a colaboração de todos. Eu acho que tudo tem que ser construído aí a 6 mãos, né, os juízes e as partes dos dois polos. Então, a gente tem que só tomar alguns cuidados que eu estou vendo, assim, que às vezes prejudicam ali, né, a audiência na prática, algumas coisas bastante simples, mas que no dia a dia, na audiência presencial, como estamos todos ali conversando simultaneamente, como é possível aquele contato visual imediato, às vezes esses detalhes da audiência virtual não fazem muita diferença no presencial.
Então, a primeira coisa que eu vejo, pessoal, seria a apresentação. Mas não a questão de... Não vou falar da questão de investimento, etc., que meus colegas vão falar. Eu digo em relação ao nome mesmo. Por exemplo, a orientação que nós tivemos lá no tribunal foi para que todos os juízes se cadastrassem com o título juiz na frente do nome. Exatamente para a gente poder permitir essa identificação imediata, para que os advogados, as partes, entrem no ambiente virtual e já percebam a quem se dirigir, quem é o juiz, etc., porque advogado não é obrigado a saber quem é o juiz da vara X, até porque a maioria das varas com grande movimento tem mais de um juiz, né? Então, quando vocês forem fazer o cadastro nas plataformas, nos sistemas, eu sugiro que coloquem, de repente, doutor fulano de tal. Se não quiserem colocar o doutor, podem colocar o nome, mas coloquem a OAB na frente, coloquem um hífen OAB/SP número tal, porque já fica muito fácil de identificar quando vocês entram na sala virtual, já dá para a gente verificar ali quem é o advogado da parte, já identifica se representa autor, se representa réu, porque aqui a gente não tem lado da mesa, né, pessoal? Lá a gente sentou do lado esquerdo, a gente já sabe se é autor, e sentou do lado direito, a gente já sabe se é réu. Então, não é? Então, por exemplo, na plataforma virtual, nós não conseguimos identificar isso, e já aconteceu, por exemplo, de advogado entrar com o nome de filho, com o nome de esposa, e aí gera aquela confusão, porque a gente não identifica a parte, aí fica difícil de dizer quem é. Pensem que nós temos, sei lá, 20 audiências no dia, então, por mais que fale o nome, às vezes a gente acaba não gravando na hora, e quando a gente bate o olho e vê um outro nome, a gente se confunde ainda mais, né? Então, esse tipo de confusão é bom evitar. Então, coloquem o nome de vocês, façam o cadastro correto em cada plataforma e coloquem a OAB na frente. Lá no Cisco Webex, que é a plataforma padrão adotada pelo CNJ, ela está sendo adotada no TRT da 2ª Região e provavelmente vai ser adotada nos demais TRTs também, embora eles estejam aí cada um com a sua plataforma. Lá, quando nós entramos para fazer o cadastro, quando nós recebemos o link, eu não consigo mostrar para vocês porque eu não tenho esse perfil de advogado, mas quando a gente entra lá, ele pede o nome e o e-mail. Então, já coloquem o nome de vocês num tratado de doutores, nós estamos entre amigos, né? Então, eu vou dizer vocês, aqui acho que a gente pode ser mais informal. Então, coloquem o nome e seguido da OAB na frente, fica bastante fácil de identificar. Uma outra questão, essa plataforma Cisco Webex, nós fizemos aqui um simulado outro dia, e aí nós até demonstramos, mas para quem não pôde ver, essa plataforma Cisco Webex, e provavelmente isso vai ser replicado nas demais plataformas, ela tem uma sala lobby. Não se assustem com o nome. Essa sala lobby seria uma sala de espera em que o juiz consegue colocar a parte que não vai ser ouvida naquele momento para que ela não esteja em contato com as demais partes. Então, quando essa parte ou a testemunha, por exemplo, ela é movida para essa sala lobby, aparece uma tela branca na frente dessa pessoa que está nessa sala e ela não ouve e não consegue ver o que está ocorrendo na sala principal. E para o juiz aparece um item aqui em cima, dizendo que fulano de tal está na sala lobby, e aí ele consegue trazer para a sala principal essas pessoas individualmente, sempre que for necessário. E olhem o problema que eu disse em relação à identificação. Teve até uma situação aqui peculiar que aconteceu no nosso simulado, porque uma das pessoas que ia ser ouvida, a testemunha, ela estava com o nome de outra pessoa. E era uma mulher, e o nome era um nome de homem. E aí eu movi ela para a sala lobby, e enquanto eu tomava o depoimento de uma outra testemunha, a minha conexão caiu. Quando eu retornei para a sala principal, essa pessoa que estava na sala lobby, ela foi retornada automaticamente pelo sistema para a sala principal. E eu olhei os nomes e eu não identifiquei o nome da testemunha. E nós tocamos a audiência. Eu continuei ouvindo a testemunha nesse nosso simulado. E aí depois eu fui perceber que efetivamente a pessoa tinha voltado automaticamente, então ela ouviu uma parte
do depoimento da outra testemunha, porque o sistema retornou ela automaticamente. Então, o que eu acho em relação a isso é que o advogado tem que tomar mais cuidado ainda para perceber se suas testemunhas estão fora da sala principal, porque senão ele poderá comprometer a própria prova. Ainda que se diga, olha, mas é uma obrigação do juiz manter a incomunicabilidade, de o juiz colocar na sala lobby, etc., o juiz simplesmente ele vai considerar prejudicada a oitiva daquela testemunha porque ela ouviu os demais depoimentos. Então, eu acho que no ambiente virtual, este é um cuidado que o advogado tem que ter, de alertar sempre o juiz se sua testemunha está presente ou não, se o sistema retornou ela para o sistema ou não, se ela está incomunicável. Nós vamos ter que ter mais cuidado ainda com a prova no ambiente virtual. O Romeu está esclarecendo aqui, né? No Teams, lá da Microsoft, que será a plataforma adotada para o Civil, também tem a sala lobby. E essa sala também deverá ser adotada no Google Meet aqui, provavelmente, né? Porque eles vão se completando. No Cisco Webex também, pessoal, e isso eu sei que tem no Zoom, não sei se tem no Teams, mas tem a possibilidade de conversar privado com a sua testemunha, com o seu cliente, por exemplo. Então, os juízes, eles deixam essa ferramenta desabilitada, e o advogado, se não tiver um outro meio de comunicação, pode solicitar a habilitação dessa ferramenta, e aí no chat é possível enviar mensagem somente para o seu cliente, e ninguém fica sabendo, ninguém vê o conteúdo dessas mensagens. Nós temos deixado esta ferramenta desabilitada exatamente para que a outra parte saiba que está acontecendo uma conversa privada, não é? Então, nós interrompemos a audiência, se trata de uma tentativa de acordo, se não estamos no meio do depoimento, etc. Então, o advogado pode solicitar, excelência, eu posso conversar privadamente, temos essa funcionalidade aqui, o senhor pode habilitar, eu gostaria de mandar mensagem para o meu cliente. E então, a outra parte sabe que está acontecendo aquela conversa autorizada e não se trata ali de um direcionamento de depoimento, alguma coisa do tipo, certo, pessoal? Uma outra coisa, quando precisarem exibir documentos, por exemplo, vocês podem pedir o compartilhamento, é possível que vocês compartilhem a tela de vocês, normalmente, aqui embaixo, vocês conseguem apresentar, aqui seria apresentar tela, apresentar agora, lá no Webex seria compartilhamento, mas vocês podem também simplesmente pedir para mostrar um documento e podem exibi-lo, né, na frente da câmera, por exemplo, se for mais fácil, se for só uma questão, de repente, de assinatura, uma conferência de cartão de ponto, eu quero confirmar se o cliente assinava os cartões de ponto, etc., a gente pode usar a câmera como uma dessas ferramentas. E, pessoal, na Justiça do Trabalho, nós não estávamos adotando a funcionalidade de gravação, porque o PJE Mídias, que seria o ambiente de mídias, que receberá essas gravações e anexará no processo, ele ainda não está 100% regulamentado e operante. Mas, na semana passada, o CSJT, em conjunto com o TRT2 e com os demais TRTs, eles liberaram uma funcionalidade que seria o ambiente administrativo do PJE, seria a parte que nós usamos para tratar de assuntos com o tribunal e etc. E aí é possível, então, a gravação e disponibilização dessas gravações lá no ambiente do processo. Então, o link para acesso vai constar no processo e vai estar no ambiente do PJE, isso é uma novidade, mas enquanto essa novidade ela não se concretiza efetivamente, todo mundo passa a adotar isso como um normal, nós estamos fazendo atas normais, redigindo depoimentos, redigindo os testemunhos, e aí vale a máxima de sempre, não é? A ata é a maior ferramenta dos advogados, é na ata que tem que constar tudo, é obrigação do juiz fazer constar tudo que o advogado desejar, então não hesitem de usar a ata como ferramenta de vocês. Existem algumas ferramentas lá no Cisco Webex, por exemplo, uma mãozinha que você pede a palavra, mas essa mãozinha ela só aparece do lado do nome da parte que está pedindo e ela é quase imperceptível.
Então, a minha recomendação seria nem levantar a mão, esse tipo de coisa, mas seria efetivamente o advogado habilitar o seu microfone, se estiver desabilitado, e naquele momento dizer para o juiz ali que ele pretende protestar, que ele não concorda com aquilo, que ele quer fazer constar em ata, para evitar qualquer tipo de preclusão. É claro, como o Romeu disse, os juízes estão tolerantes, todo mundo está tolerante com essa nova realidade por enquanto, mas em se tratando de preclusão, envolvendo outra parte, envolvendo esse tipo de embate, é bom que a gente não deixe passar, tá certo, pessoal? E no demais, assim, eu não vou tratar de aspectos gerais de audiência, etc., porque não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é de efetivamente prestar esses esclarecimentos práticos dessas plataformas. Então, pessoal, usem a maior ferramenta que vocês têm de audiência, que é o ônus de prova, né? O ônus de prova é a principal ferramenta, o que o advogado tem que efetivamente se debruçar para fins de bom sucesso na audiência, se trata do ônus de prova. Então, não protestem pela oitiva de testemunhas que não se fazem necessárias, cuidado com a oitiva de mais testemunhas do que o necessário, a prova ela é qualitativa, não é quantitativa. Os juízes lá em São Paulo e nos demais lugares eles até brincam que existe uma maldição da segunda testemunha. Às vezes a gente tem que perceber, pessoal, se efetivamente o juiz quer encerrar a audiência porque ele quer correr com a audiência, o que isso é completamente reprovável, né? Porque a gente tem que ter o tempo correto da realização do ato, mas a gente tem que ter essa malícia de perceber se ele está querendo correr com a audiência ou se efetivamente a gente não precisa ouvir uma outra testemunha, não é? Porque se se trata de mesmo período, mesmos fatos, mesmos detalhes, a mesma função, etc., não tem por que a gente ouvir uma ou mais testemunhas. A prova testemunhal ela é bastante frágil e a possibilidade de contradição é gigantesca, né, entre uma testemunha e outra. Então, prestem bastante atenção no ônus de prova, que seria a dica maior em termos de audiência. E outra coisa também que atrapalha muito o andamento. Preste atenção no que está constando em ata, no que foi dito, no que outra parte perguntou. A audiência online, não sei se todo mundo já fez, mas ela é muito mais cansativa do que a audiência presencial. Porque nós não conseguimos ter essa conversa simultânea. Então, nessa dinâmica de ouve uma parte, espera o outro advogado falar, etc. e tal, a gente não consegue estabelecer um diálogo efetivo, isso toma tempo, isso toma energia, e se nós ficarmos, excelência, tal pergunta, isso já foi perguntado, excelência, aquilo, o ambiente vai piorando, né, vai ficando ruim, e se o juiz consegue acompanhar e consegue saber o que está registrado na ata, as partes e advogados também conseguem. Então, a gente tem mais instrumentos para distração no ambiente eletrônico, né? Nós estamos em casa, às vezes passa alguém, às vezes tem televisão, às vezes tem esse tipo de coisa, mas não desgrudem da ata para a gente manter um ambiente ali mais claro e efetivo. Então, Romeu, para não tomar muito aí, não cansar o pessoal, acho que seriam as principais dicas práticas que eu teria aí para esse momento, e a gente vai debatendo. Legal, Alex. Então, ó, só para sintetizar, indicando nome na hora de fazer lá o cadastramento, nome indicando a OAB, né? Segundo, sala de lobby, né? Tomar um pouco cuidado, anunciar, falar para o juiz que a testemunha está ali no lobby, ficar prestando atenção nesse negócio, se cair o sistema, eventualmente, na hora que voltar, para ver se a testemunha não voltou junto e aí contaminar a prova, porque se ela ouviu o depoimento da parte ou das testemunhas, ela acaba sendo contaminada, e o juiz pode indeferir a oitiva daquela. E olha, a responsa é nossa, né? A responsabilidade, porque a qualidade da prova é sempre a responsabilidade do advogado. E, terceiro, prestar atenção se tudo que você requereu constou da ata e pedir para ver a ata. Isso aí eu participei da primeira audiência agora nessa semana, e a ata não era mostrada simultaneamente enquanto você está conversando. Depois a juíza começou a mostrar, até o Maurício participou junto, né, Maurício? Era uma audiência de conciliação, não era de instrução, mas eu percebi esse delay entre a gente falar, conversar, e alguém está lá digitando na ata. Mas se a gente lembrar, era assim quando o processo, por exemplo, não era PJE. A gente não tinha um computador ali virado para a gente ia olhar, depois se constou mesmo na ata, né? Excelência, não constou isso na ata. Já pode constar, tá? Então, vai lá. Rui,
Palavra sua. Ligando o microfone. Bom dia a todos. Oficialmente aqui agora, como o Alex disse, né? Oficialmente a gente... Alex, é bom que as pessoas falem antes, que aí a gente copia tudo que as pessoas falam, entendeu? E a gente fala igual. Então é muito importante isso. Obrigado, viu, Alex? Não, na verdade, dá preferência a quem tem preferência. Como eu tenho a menor preferência, eu inicio primeiro. Ah, meu Deus. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Romeu, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje para a gente compartilhar algumas ideias sobre como a gente deve se comportar nesse ambiente virtual, nesse ambiente de audiências. E também agradecer aqui o Maurício, o professor Maurício, sempre muito amigo, sempre muito solícito. Eu me sinto meio aqui estranho, porque eu tenho advogados trabalhistas renomadíssimos, um juiz trabalhista e eu que não entendo nada de direito do trabalho. Mas tudo bem, não tem problema, a gente vai falar sobre audiências. Então, tranquilo, pessoal. Vamos lá. Romeu, eu elenquei algumas coisinhas aqui, alguns cuidados para a gente lidar com esse ambiente virtual de audiências. E, do geral, o que eu pensei? Quando a gente vai para uma audiência, seja de conciliação, seja de instrução, é muito importante a expressão corporal. O juiz olha nos olhos, o juiz vê os movimentos, as partes se movimentam. E até existe um livro, né? Tem um livro que o corpo fala, né? E quando a gente se remete para esse ambiente virtual, isso fica um pouco comprometido. A comunicação fica um pouco comprometida, se não muito comprometida, né? Porque você não consegue olhar muito nos olhos, você não consegue ver alguns indícios de expressão. E é sobre isso que eu queria falar. E eu vou passar por algumas questõezinhas técnicas primeiro. Primeira coisinha seria a questão da iluminação do ambiente. O Alex falou muito em ambiente, e eu acho que a gente tem que trazer isso. Eu vejo, a minha iluminação não é das melhores, mas a gente tem que começar a se movimentar nesse sentido, né? Criar um ambiente para que nós façamos essas reuniões e audiências online. Então, ou é no escritório, ou é na casa. Um ambiente, um cômodo, um pedacinho do seu escritório a gente vai ter que reformar, vai ter que tomar alguns cuidadinhos para essa questão de iluminação. Porque ou fica muito escuro, ou fica claro demais. Eu, por exemplo, eu estou usando aqui um refletor que fica de frente para a câmera. Não sei se vocês conseguem ver daí, tá vendo? É um refletorzinho de LED que fica de frente para mim, porque se eu tirar esse refletorzinho de LED, a iluminação muda muito. E eu sei que não é a melhor opção ainda, estou tratando dessas opções, mas é um cuidado que nós devemos ter com a iluminação do geral. E como que a gente faz isso? Liga o celular, liga a câmera num dia qualquer e começa a fazer testes de qual é a melhor posição, qual é o melhor ângulo, onde que você está, se apagar a luz, como é que fica, acender a luz, como é que fica. Então, são testes que não tem um standard, não tem um padrão. Cada um tem que fazer os testes no ambiente que tem. E aí, coloca uma luz de frente, coloca uma luz de fundo, enfim. A iluminação, eu acho que é um dos itens que a gente tem que se preocupar nesse ambiente virtual, né? Que a gente não se preocupava antes. A outra coisinha que eu acho que a gente tem que pensar seja onde estiver, em casa ou no escritório, vai entrar para uma audiência, avisa a secretária, avisa o sócio, avisa todo mundo. Porque o que acontece, Romeu? O telefone toca. E se o meu telefone tocar aqui, vai tocar aqui na minha sala, né? E se ninguém tiver avisado, obviamente que durante a audiência eu não vou atender o telefone, é óbvio. Mas se ninguém tiver avisado, a secretária vai ficar te passando a ligação. O seu sócio vai entrar na sala, o seu filho vai invadir o seu ambiente. Nada que... e se acontecer isso, é desesperador? Não é desesperador. Mas são alguns cuidados que, se a gente conseguir tomar, é melhor, né? Evitar coisinhas indesejadas durante essa conversa. O celular, a gente
pô, deixar no vibrador, né, no vibracall lá, para não tocar na hora da audiência, são coisas que nós já fazemos na audiência normal. Mas no nosso ambiente de trabalho, a gente até acaba esquecendo, acaba deixando o celular ligado, ou uma abinha no Explorer, na internet, que a gente deixa várias abinhas ali, né? De repente, tem uma abinha que produz som. Enfim, a gente tem que se preocupar um pouco com o barulho, né, nesse ambiente. Eu tenho feito algumas reuniões online com algumas pessoas que ou o escritório ou a casa é próximo de grandes centros e você ouve aquele barulho de moto passando, né? E isso é um problema. Então, tem como evitar? Às vezes pode ser difícil de evitar, mas tenta encontrar o ambiente mais tranquilo possível, com menos barulho possível para fazer a audiência. Então, isso também é uma coisinha que a gente tem que tomar cuidado. E é lógico, dentro do seu escritório, se tiver a possibilidade de ambientalizar um dos cômodos para tirar ruído, tirar som, um ambiente próprio para a audiência, isso seria formidável, né? É que às vezes não está ao alcance de todos para a gente fazer essa ambientalização. Mas é uma coisa que a gente tem que começar a pensar daqui para frente, porque Haroldo, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar daqui para frente, porque vai passar a ser normal. Sustentação oral no STF, sustentação oral no TJ, sustentação oral no STJ. Passando a ser normal, nós precisamos nos preocupar com isso. Outra coisinha ainda em relação ao ambiente. E aí, ambiente propriamente dito, né? Eu tenho que tomar cuidado com o que está atrás de mim. Eu tenho que tomar cuidado com o meu ambiente, porque o nosso escritório passa a ser visível para todos, né? O Maurício até estava comentando, a gente estava conversando ontem, que os juízes pedem para fazer um 360 graus para ver o que você está, se não está colando nada, se não tem nenhuma anotação, né? Lembrando aqui do processo civil, por exemplo, nós temos lá no artigo 387, que no depoimento pessoal, no físico, no normal, o depoimento pessoal admite que você consulte breves notas, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, uma breve nota, bom, mas não admite que você fique lendo, né? Que você tenha grandes notas. Agora, como que o juiz percebe isso? Se você está vendo ou não, ele pede para você fazer a câmera 360 graus. Então, nessa câmera 360 graus, toma cuidado com onde você está, porque de repente aparecem coisas que não é para aparecer. O ambiente que você está, o fundo que você está, né? Então, eu acho que a gente tem que preparar o ambiente para esse tipo de coisa também. Uma coisinha importante, Romeu, que eu percebi aqui, técnica também, e daí eu chamei os rapazes que fazem a questão de TI aqui no escritório, e eu falei, eu tô fazendo a reunião e começa a travar o mouse e começa a andar devagarzinho. Poxa vida, no meu notebook isso não acontece. Por que está acontecendo aqui? E ele falou, Rui, quando você vai entrar para uma reunião online ou algo que admita um vídeo e aí você começa a falar de placa de vídeo, tá, aquela coisa toda, toma cuidado com o seguinte, o nosso computador, para quem vai fazer pelo computador, porque pode ser pelo celular, o nosso computador, a gente deixa um monte de abinhas abertas lá na Internet Explorer, no Mozilla, sei lá qual, no Chrome, né? A gente deixa um monte de abinhas abertas. Então, quando for fazer audiência, fecha todas as abinhas ou deixa o mínimo possível das abinhas abertas. Outra coisinha que é importante, eu uso, por exemplo, o WhatsApp no computador, né? Eu uso ele na tela do computador. Então, o WhatsApp, ele consome muito essa questão de vídeo, de memória. Então, desliga o WhatsApp lá do computador, deixa sem nada. Quem usa Skype, desliga o Skype, porque também consome bastante a frequência de dados do computador. Então, isso pode ser um prejudicial para travar o vídeo no momento. E ele me ensinou uma coisinha bem legal. Se você apertar o Ctrl Shift ESC,
né? As 3 teclas ao mesmo tempo. Tem que ter um monte de dedo, mas tudo bem. Ctrl, Shift e ESC, ele abre no computador, e todos os computadores, não é diferente em cada um, não. Ele abre um gerenciador de atividades, um gerenciador de tarefas. Nesse gerenciador de tarefas, você vê naquele momento do seu computador que tipo de atividade do seu computador que está consumindo muito dado. Então ele vai falar, o Skype está consumindo 70% dos seus dados. E aí, o que você faz? Desabilita o Skype, vou fechar o Skype. Por que isso, pessoal? Porque se você tiver alguma coisa comprometendo muito a frequência de dados do computador, o vídeo vai travar. O vídeo vai travar. Eu uso o Google Drive. O meu Google Drive, ele fica sincronizando aqui o tempo todo. O tempo todo. Isso toma a frequência de dados muito grande. Então, o que eu faço na hora que eu vou entrar para uma reunião que nem essa? Eu desabilito o Google Drive. Então, esse Ctrl, Shift, ESC, antes de entrar para uma audiência, vou preparar. A audiência vai ser daqui a pouco. Ctrl, Shift, ESC, já vê o que tem ali de probleminha, o que você pode desligar, o que não precisa, para você evitar que tenha qualquer tipo de entrave aí no sistema. Outra coisinha importante que a gente não está acostumado, e vocês devem observar aí que eu não estou adequado para isso, mas a gente tem que procurar se adequar, é que quando a gente fala, a gente tem que olhar para a câmera, né? E não olhar, eu por exemplo, aqui, eu tô com a minha webcam, tá na minha frente, e a minha televisão tá atrás dela. Então eu olho para o alto assim, porque eu tô vendo a carinha de todos vocês. E eu não tô olhando para a webcam, porque a minha webcam ainda não está posicionada da forma que deveria estar. E é lógico que eu já estou me preocupando com isso, comprando tripé para colocar na frente do computador, quem quiser colocar em cima depende do tipo de ambiente que você está para localizar sua webcam. O grande problema numa audiência é que a expressão, a comunicação, a expressão corporal, o olho no olho é importante. E o olho no olho, no nosso caso, é o olho na câmera. Então, o certo seria olhar para a câmera e não para as pessoas que estão no vídeo, né? Olhar para a câmera, a pessoa que está do lado de lá, ela vai ter essa sensação de olho no olho, ok? Outra coisinha já para chegando ao fim, Romeu, para encerrar essa participação, seja qual for a audiência, mas isso não precisava nem ser no virtual. Isso, até conversei com o Alex fez o simulado lá comigo na faculdade. A audiência, pessoal, nós temos que preparar a audiência. Temos que escrever. Vai ter audiência hoje à tarde? Pega o período da manhã, escreve. O que você vai falar, escreve o que pode acontecer, qual é a pergunta que vocês têm para as testemunhas, no depoimento pessoal. Se o juiz der uma decisão tal, o que você vai fazer? Tentar prever o máximo possível. Dentro da oratória, Maurício, o pessoal chama isso de linha mestra, né? Eu tenho que fazer a minha linha mestra. Como que vai começar a audiência? Eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, vou falar muito obrigado, vou fazer a pergunta, vou fazer tal comentário. É óbvio que imprevistos surgem, e aí paciência. Mas se você tiver a linha mestra, o Alex comentou uma coisa numa dessas reuniões que vocês estão fazendo online, que é assim, no ambiente virtual, todo mundo fica afoito, todo mundo quer falar. Então, enquanto um está falando, eu já estou aqui, meu Deus, eu quero falar, eu quero pedir a voz. O Alex até falou, a mãozinha não... Você tem que habilitar o microfone e falar, né? Mas a gente tem que ter muita paciência nesse ambiente virtual, gente. Então, deixa a pessoa falar, só se for estritamente necessário para interromper. Se não, deixa falar. Porque se a gente ficar interrompendo a toda hora nesse ambiente virtual, que é tentador, é tentador ficar interromper, né? Isso torna talvez uma audiência muito menos produtiva do que deveria ser. Então, fazer esse resuminho, essa linha mestra, eu fiz a minha linha mestra para o que eu estou falando hoje, fiz a minha linha mestra, né? Então, eu tenho a minha colinha para eu não esquecer o que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar em segundo, o que eu vou falar em terceiro, para evitar que o negócio se tome outras proporções. Na audiência tem que ser assim. E, por fim, já acabando, e aí eu me remeto ao cível
não ao trabalhista, porque aí as regrinhas são diferentes. A audiência de conciliação e a audiência de mediação, aquela do Sejusc, aquela audiência preliminar na Justiça Civil, ela é sigilosa. E por que ela é sigilosa? Porque eu tenho que criar um ambiente ali de audiência que as partes chorem, que as partes confessem, que as partes falem coisas que elas não falariam numa audiência de instrução. Isso tudo para tentar chegar num acordo. E é por isso que ela é sigilosa. Para que eu não utilize aqueles dados ali daquela audiência, aqueles dados da audiência, para ser usados depois. O Alex disse, olha, vamos colocar tudo na ata. Então imagina só numa audiência de conciliação, a pessoa confessa determinado fato e eu peço para o conciliador, eu quero que conste na ata que ele falou isso. É possível que isso aconteça? É possível. E o conciliador, se ele não estiver muito avisado, ele vai constar na ata. Consta aí a proposta de acordo que não foi aceita, por favor. E qual que é o nosso posicionamento? Se você concordar, perfeito, conste na ata. Mas existe a possibilidade, e é o mais comum, de falar, não, na ata de conciliação e mediação, só tem que constar o seguinte, teve ou não acordo, frutífera ou infrutífera, só. Nada mais deve constar na ata. Isso, e eu trouxe aqui para vocês, por conta do artigo 166 do CPC, 166. Então, no dia da audiência, eu não quero que conste não. Por que não? Artigo 166 e o artigo 1º da resolução 125 do CNJ. Eu não quero que conste. Por conta de quê? Princípio da confidencialidade, que está expressamente escrito com todas essas letrinhas, tanto no CPC, como na resolução 125. Então, no ambiente, isso no físico, né? E no ambiente virtual, se vocês entrarem para uma audiência de conciliação ou mediação e ver que nem nós estamos vendo aqui, ó, no Meet, gravando, olha, por favor, eu queria que não gravasse essa audiência. Mas por que não? É pelo princípio da confidencialidade do artigo 166. Eu não quero que grave a audiência. E por que não gravar, gente? Porque se grava uma audiência de conciliação em que as partes falam alguma coisa que possa comprometer, é óbvio que o juiz não é de ferro, o juiz vai ouvir o vídeo. E depois que ele ouvir, é óbvio que isso vai contaminar também a cabeça para que conduza a determinado julgamento. Isso não tenha dúvida. Então, essa precaução do gravando, se vocês perceberem, é lógico, gente, na resolução está escrito assim, ó, salvo se as partes concordarem. Então, não grava, não coloca nada na ata, salvo se as partes concordarem. Então, se vocês concordarem que grave, ótimo, não tem problema nenhum. Mas a regrinha é que não grave, é que não conste na ata nada que foi falado, a não ser se a audiência foi frutífera ou infrutífera. Enfim, gente, tem um monte de coisa que a gente poderia ficar conversando, mas essas são alguns pontos, Romeu, que eu acho que é importante a gente, nesse ambiente virtual, já começar a se preocupar, né? A construir esse ambiente. No fim, eu agradeço aí a participação, agradeço vocês todos. Se tiverem perguntas aí no final, a gente vai conversando. Obrigado, viu, Romeu? Imagina. Obrigado, você, Rui. Só fazendo um gancho nisso que você falou, a gente tem que aprender como advogados que sempre foi, agora mais ainda, por conta de disposição expressa no CPC, de que a gente pode fazer acordo com o advogado, com as partes na audiência, sobre o que a gente vai usar e não vai usar no processo. É muito comum a gente fazer conversa com um colega advogado lá fora, fazer uma proposta, que, eventualmente, se você for fazer na frente do juiz, isso pode dar alguma percepção, enfim, pode gerar alguma ideia na cabeça do juiz. Combina com o colega advogado, falou, estou falando isso com você, mas lá dentro a gente não menciona isso. Podemos conversar isso? Isso é ético, E se o advogado pisar na bola com isso, eventualmente você combina isso lá dentro, mas o senhor lá fora, o senhor falou isso. Eu falei, excelência, por favor, a gente combinou uma coisa lá e eu quero que isso não conste em ata, por exemplo. Por quê? Porque isso foi combinado. E isso, do ponto de vista processual, hoje é previsto no CPC,
né? Podemos incluir no negócio processual. E isso sempre foi permitido, só que a gente não tem muito esse costume de combinar com o colega. Eu sempre, quando eu vou conversar com algum colega na sala de audiência, antes de entrar, eu combino com ele, falo, olha, o que a gente vai conversar aqui, nós vamos poder usar lá dentro ou não? Entra zerado na sala de audiência, eu costumo falar, ah, não, doutor, entra zerado. Legal, não mencionamos o que conversamos aqui, tá? Ou não, pode conversar abertamente lá, o que a gente conversou aqui, não tem problema não. Tá? Então, é importante a gente combinar, né, Rui, Maurício e Alex, o que você vai, eventualmente, falar com o juiz, para quê? Por uma questão de lealdade, simplesmente, né, bastaria isso, né, e para não gerar um litígio entre colegas, entre nós advogados, você falou alguma coisa lá, mas não combinou, o colega chega na sala e diz, mas o senhor falou isso lá fora. O senhor não pode falar, não, a gente não combinou nada. Então, gente, combine, vamos aprender, a gente tem que aprender, eu acho, e eu me coloco nessa situação, a gente tem que aprender a conversar com o colega advogado, né? A gente não tem muito essa, vamos dizer assim, essa disposição, talvez até, de conversar com os colegas. Eu sei que existem colegas e colegas, né? A gente já está pensando até naquele ou naquela uma que não dá para conversar de jeito nenhum, tá? Mas a gente vai ter que apurar as técnicas de comunicação para, enfim, fazer um combinado para não chegar numa audiência virtual, que agora vai ser gravada, eventualmente, e falar um monte de coisa e aquilo ficar gravado lá, e depois falar, mas não pode usar isso processualmente. Tá? Maurício, é a sua palavra. Obrigado, Romeu. Queria mandar um grande abraço a você, ao Rui, ao Alex, a todos que estão aqui presentes. É uma oportunidade única de poder trocar ideia com vocês e realmente tem sido muito interessante. Como o Rui falou, é muito mais fácil, né? Depois que já houve uma série de colocações oportunas já no debate, então agora a gente fica aqui só para, de alguma forma, tentar acrescentar algo, né? E muito do que foi dito pelo Alex, pelo Rui, por você, realmente é muito importante que seja levado em consideração. Me referindo agora ao que você acabou de falar, né? Os deveres de lealdade, né, que os operadores do direito têm, eles continuam, eles permanecem válidos, mesmo independentemente de qual for o ambiente em que essa audiência se realize, né? Seja virtual ou presencial, né? A postura de lealdade que você tem que ter como profissional, ela continua sendo válida. E é isso que vai pautar você e vai pautar a sua imagem como profissional, né? Isso, então, é muito importante. Um outro detalhe interessante que eu achei, que foi destacado pelo Alex, que eu acho importante falar, e quem já teve aula de prática trabalhista comigo certamente vai se recordar, que é o seguinte, o advogado trabalhista, ele tem que estar preparado para ser profundo conhecedor das regras de distribuição do ônus da prova. Ele tem que saber exatamente o que ele tem que provar, né? Porque ele só saberá que prova ele terá que produzir, ou se ele pode abrir mão da produção de uma prova na hora da audiência, né? A audiência trabalhista, ela tem essa diferença, e por isso o direito ao trabalho é mais importante do que o direito civil, só uma provocação ao fim, claro. Mas, porque, na verdade, os atos processuais principais, né, num processo do trabalho ocorrem em audiência. Então, o advogado tem que estar preparado, de fato, para tudo, para saber responder, saber exatamente aplicar a regra de distribuição do ônus da prova. O Alex mencionou, por exemplo, né, achei ótimo, né, não me lembro agora exatamente a expressão que ele usou para se referir à segunda testemunha, mas... A maldição da segunda testemunha. A maldição da segunda testemunha, eu adorei isso. Porque, de fato, eu costumo orientar os alunos o seguinte, olha, a gente não ganha processo por maioria de testemunhas, é pela qualidade das testemunhas. E ouvir aquela testemunha para reforçar é o início do caos, né? Como você bem já colocou, de fato é muito importante que o advogado trabalhista esteja pronto para ser conhecedor das regras de distribuição do ônus da prova, né? Bom, falando um pouquinho mais sobre a minha parte, eu queria até também dar um certo testemunho pessoal sobre a dificuldade que eu sinto com esses avanços tecnológicos, né? Eu sou de uma geração
compatível com a cor dos meus cabelos. E, de fato, eu tive que enfrentar muita dificuldade, porque eu sou do tempo em que a gente aprendia processo calejando o umbigo no balcão do fórum, né? Isso não existe mais, né? A gente analisava um processo assim, agora a gente analisa um processo nesse sentido, no sentido vertical. É diferente, a gente não sente o cheiro do processo mais, né? E esses avanços já começaram a ser apresentados já com a transformação do processo digital. Esse já foi digamos assim, um desafio, certamente um desafio maior para advogados da minha geração do que para colegas que são de uma geração mais recente. Mas o importante é que a gente, de fato, a gente enfrente com humildade e com perseverança essas dificuldades, porque seguramente se a gente pode ser capaz de aprender as inovações do direito, né, as modificações que o direito traz, com novos códigos civis, novos códigos de processo civil, novas constituições, reformas trabalhistas, etc., certamente a gente pode aprender a trabalhar com essas novas ferramentas. Basta um pouco de perseverança e de humildade, de perguntar para quem sabe e pedir para que oriente. E seguramente você vai encontrar colegas e profissionais com boa vontade para te ajudar, né? Me refiro aqui até a um aspecto interessante que houve envolvendo os professores aqui da FABTU, em que no início da pandemia a gente teve que se adaptar a modificar a forma de dar aula, né? Passando pelo modelo virtual. Por exemplo, o Comeu se prontificou num sábado, convocar todos os professores da FABTU para treinarmos a ferramenta que a gente ia utilizar. Quer dizer, por isso eu digo, sempre a gente vai encontrar alguém que tenha boa vontade para ensinar a gente, né? Bom, um outro detalhe que eu acho que é importante a gente ter em mente se refere à questão do chamado dress code, né, da vestimenta, né? Que vestimenta eu tenho que me utilizar para uma audiência virtual? Evidentemente, a gente deve pensar que a audiência virtual ela tem os mesmos rituais que uma audiência presencial tem. Ou seja, é muito interessante, é muito importante e oportuno que o advogado se vista como tal para comparecer a uma audiência. E aqui, abrindo um rápido parênteses, eu percebo, o Rui e o Alex observaram isso, quer dizer, essas dicas que a gente está dando aqui para as audiências virtuais, muitas delas valem para as audiências presenciais mesmo, né? E a mesma questão se dá em relação à vestimenta. Vista-se como você se vestiria para comparecer a uma audiência presencial, terno e gravata. E aqui vale uma dica, pessoal. Vista-se completamente como advogado, não apenas da cintura para cima. E por que eu digo isso? Porque é possível que algo ocorra na audiência que faça com que, eventualmente, você tenha que ficar de pé, ou mesmo esse giro de 360 graus comentado pelo Rui, né? O juiz pode, eventualmente, pedir para que o advogado gire a sua câmera e mostre exatamente qual é o ambiente. E se, de repente, nessa sala tem um espelho, não vamos pagar um mico, né? De estar de bermuda do baile do Havaí, abaixo da cintura e para cima, terno e gravata, né? Então, a sugestão é que, para você ter absolutamente segurança de todos os incidentes que possam acontecer nessa audiência, vista-se completamente como advogado, para não pagar mico, naturalmente, né? Bom, outro aspecto que eu acho interessante que a gente tem em mente é o seguinte. Falando aqui um pouco sobre a audiência trabalhista, normalmente a gente sabe quais são as audiências, e normalmente todas, em que é obrigatório o comparecimento da parte, seja reclamante, ou seja reclamado, ou preposto do reclamado. Acontece que,
por conta dessa novidade, que é o ambiente virtual na realização das audiências, alguns juízes, quando convocam as audiências, acabam por permitir a dispensa do comparecimento virtual das partes. Então, é muito importante que o advogado analise exatamente a notificação que gerou o agendamento da audiência, para saber se naquela audiência específica a parte está eventualmente dispensada de comparecer. E se assim o for, claro que isso depende também da vontade do cliente, né? Mas se o cliente preferir, ele pode não comparecer à audiência, se isso tiver sido permitido pela notificação, e nesse caso, naturalmente, dentro da linha mestra comentada pelo Rui, é necessário que o advogado já vá com todas as informações necessárias para se tentar um acordo, né? E mais do que isso, né, que a sua procuração adjudicia, né, traga no seu bojo poderes para transigir, né? Isso é fundamental que a gente também tenha essa observação. Falando também mais um pouquinho sobre o que foi abordado já aqui, né, nesse bate-papo, quanto à questão da comunicação do advogado com o seu cliente, né? O Alex mencionou que existe a possibilidade de se gerar uma sala virtual na qual o advogado poderia conversar sigilosamente com o seu cliente. E a gente sabe que esse dever de sigilo é fundamental, uma garantia constitucional. O próprio Alex comentou que essa conversa pode se dar nessa sala virtual, mas também em alguma outra forma de comunicação, né? Eu, como advogado, sinceramente recomendo ao meu cliente que esse canal de comunicação seja feito num ambiente externo ao da audiência virtual. Especialmente porque a gente não sabe exatamente o que vai ser gravado nesse ambiente. Então, para se ter total segurança desse sigilo da conversa entre advogado e cliente, é recomendável que essa conversa se dê através de um outro mecanismo, como, por exemplo, o WhatsApp. Mas, óbvio, é fundamental que no momento em que o advogado for conversar com o cliente, que ele antecipadamente informe ao juiz que irá conversar com o seu cliente, porque há momentos em que ele pode fazê-lo e há momentos em que isso não é permitido, né? Eu não posso, por exemplo, paralelamente usar a ferramenta do WhatsApp para informar, por exemplo, ao meu preposto o que o reclamante está depondo naquele momento em audiência. Isso daí é absolutamente antiético, né? Irregular. Por esse motivo, na hora em que você for conversar com o seu cliente, é recomendável que você informe ao juiz que você deseja conversar, como se a gente estivesse num ambiente presencial, em que a gente pedisse licença para se retirar da sala com o seu cliente para conversar com ele isoladamente. Funcionaria da mesma forma. Para fazer isso, a gente pede ao juiz, né? Então, esse tipo de cuidado é muito importante que se tenha, né? Um outro aspecto que eu acho que... claro, né? Desde que essa conversa seja uma conversa republicana, né? Bom, outra observação que eu acho, e que já foi dita também aqui pelo Alex, e que eu quero reforçar, é o fato de que, seja o advogado do reclamante, seja o advogado da reclamada, ou seja o advogado do autor, seja o advogado do réu, é muito importante que a gente esteja atento a todos os participantes da sala, que estejam na sala. Óbvio, via de regra, uma audiência é uma audiência pública, e a audiência pública permite a participação de qualquer pessoa no ambiente da audiência. Mas, numa audiência presencial, eu, advogado, sei exatamente o que está dentro da sala. Posso não conhecer aquela pessoa, mas sei que aquela pessoa está lá e sei que aquela pessoa que está dentro da sala não conseguirá se comunicar com alguém que esteja fora dela. Eu tenho essa certeza numa audiência presencial. Numa audiência virtual, alguém que entra lá com um determinado nome, José da Silva, com o vídeo fechado, eu não sei quem ela é. E, eventualmente, ela pode estar
passando informações para uma outra testemunha, né? Orientando uma outra testemunha, porque eu não sei quem é aquela pessoa, eu não sei exatamente o que ela está fazendo lá. Como advogado, portanto, eu entendo que a gente tem o direito e o dever funcional para responder aos interesses do nosso cliente, de pedir ao juiz que peça para que aquela parte se identifique e que deixe seu vídeo aberto, para que possa haver algum tipo de controle em relação àquele comportamento. São questões novas que surgem com a audiência virtual. Bom, para não estender muito e para finalizar, eu queria terminar dizendo que a audiência virtual, né, ela foi introduzida de uma forma mais rápida do que se programava anteriormente, e é um avanço tecnológico e que traz, naturalmente, dificuldades iniciais de adaptação. Todos nós teremos, mais ou menos, alguma dificuldade na adaptação, na participação desse tipo de audiência. Mas a gente tem que enfrentar esse tipo de dificuldade. A gente tem que enfrentar com humildade, né, reconhecendo as nossas eventuais dificuldades tecnológicas. E eu queria até dizer o seguinte, olha, eu gostaria de citar aqui, por exemplo, um filósofo bastante badalado agora, atualmente, que é o Yuval Harari, né? Escreveu o livro Sapiens, escreveu o livro Homo Deus, e nesse livro Homo Deus, por exemplo, ele escreve, e naturalmente ele escreveu esse livro antes da pandemia, ele escreve dizendo o seguinte, que a engenharia biológica vai permitir que, num determinado tempo, você introduza um determinado chip ou engula uma pílula eletrônica no seu corpo e ele vai conseguir mapear todas as suas potenciais doenças de tal sorte que o Sapiens não vai mais, eventualmente no futuro, morrer de doença ou de velhice. Ele vai morrer de acidente, ele vai morrer por conta de um assalto, alguma coisa do gênero, mas ele não vai morrer de doença ou de velhice. E ele usa isso até para dizer que existe uma preocupação da sociedade em criar regras de como alimentar todo esse contingente de pessoas que acabará sobrevivendo. Pois bem, nem o próprio Yuval Harari, que é o mais badalado filósofo, cientista da atualidade, conseguiu prever que a gente estaria sujeito a uma pandemia como essas. Olha, se ele pode errar como isso, nós também podemos errar. Então, acho que é importante que a gente haja com simplicidade, com humildade, para reconhecer as nossas dificuldades, porque todos nós temos capacidade para assimilar essas regras práticas e tecnológicas para fazer uma audiência como todo advogado deve fazer. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos. Muito bem, Maurício. Falar para você, viu? Você tá lendo muito esses livros futuristas, cara. Aí você vem citar a Harari aqui, falar para você, viu? Ai, meu Deus do céu, você começa a ler, você fica meio angustiado, viu? Será que vai dar tempo para mim essa pílula, né? É que nem mais ou menos pílula de academia, né? Ou seja, ao invés de fazer academia, inventasse uma pílula para você emagrecer e pudesse tomar com um chopinho, por exemplo. Isso ninguém inventa, né? É duro, viu? Bom, vamos lá. Eu separei aqui algumas questões práticas e depois a gente já abre para responder as perguntas, tudo bem? E uma delas, gente, que eu selecionei aqui, quer dizer, eu tinha selecionado, mas daí o Alex foi falando, o Rui foi falando, o Maurício foi falando, aí não sobrou muita coisa aqui, mas uma das que eu anotei aqui é a diferença entre a audiência civil e a trabalhista. Isso é importante. Na civil, e independente da plataforma que eles estão usando, mas na civil eles estão usando o Teams, né, e a trabalhista em São Paulo é a Webex, né, Alex, e aqui na 15ª região é o Meet, tá? Pela resolução do CNJ, todos deveriam estar usando a plataforma Webex. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, se vai haver ou não uma padronização. Mas se seguir a linha do processo eletrônico, né,
O CNJ também havia falado que seria o PJE no Brasil inteiro, tá? E até hoje não se uniformizou o processo eletrônico no Brasil inteiro. Nós temos mais de 20 tipos, né, espécies de processos eletrônicos no Brasil. Mas o que eu queria destacar, a diferença entre o cível e o trabalhista, é que no cível já se grava as audiências, o juiz não faz a ata de audiência, não se transcreve o depoimento. Na trabalhista, tá? Então, lá no cível, na hora que a gente vai fazer uma audiência cível, e for uma audiência de instrução, as audiências têm sido gravadas e não há transcrição dos depoimentos na audiência. Já na trabalhista, o juiz colhe o depoimento e transcreve o depoimento para a ata ainda. O Alex falou, eu não sabia, Alex, então tá para vir, aí vai ser começar a ser gravado e deixar de ser transcrito, é isso que entendi que você falou? O CSJT e o TRT2, Romeu, eles publicaram esse ato dizendo que está autorizada a gravação das audiências, então que os juízes podem fazer a gravação e aí transmitir isso lá para o PJE. Mas eu duvido que os juízes vão aí de imediato abandonar a ata escrita, por enquanto. Tá. Mas dá para fazer a gravação. Perfeito. Então, mas olha, percebe, por enquanto, na trabalhista, grava-se, deixa lá, mas o juiz vai constar em ata. E a trabalhista tem uma peculiaridade que é o quê? Tem alguma questão que você gostaria que constasse, algum protesto que você fez, e se você não pedir para o juiz constar na hora, está preclusa a oportunidade. É diferente do cível. No cível, ainda a gente hoje não tem mais o agravo retido e a possibilidade de você invocar uma nulidade, você preserva até a época da apelação, aí se você for prejudicado na sentença. Então, diferença entre cível e trabalhista. No cível, é gravado o depoimento. E o juiz não vai necessariamente transcrever em ata. Porém, eventuais incidentes que você queira que conste em ata, você tem que falar, tem que pedir, né, para fazer isso. Já na trabalhista, não. Na trabalhista, tudo que você quiser que conste, que tenha validade para a ponderação do juiz, ou seja, validade de provas, ou validade para o juiz sopesar para fazer... na hora dele dar a sentença, você tem que pedir para constar em ata. Então, essa diferença me parece aí bastante forte entre o cível e o trabalhista, tá? Eu passei por uma audiência cível recentemente, não passei, acompanhei uma audiência cível, e que, na empolgação ali do ambiente virtual, o colega deixou de pedir para constar um requerimento, que ele entendia que deveria ser feito ali. Embora, né, daí a gente foi ver a gravação, né, ele havia feito o requerimento de forma verbal, e estava gravado na audiência. Embora ele não tenha feito pedido para constar na ata, constou o requerimento formal dele lá, mas não estava na ata de audiência. Percebe? Se isso fosse na trabalhista, garanto que o juiz trabalhista, provavelmente o juiz trabalhista, ou pelo menos poderia falar, não, o senhor não fez requerimento, não constou na ata, me desculpe, não vou deferir seu pedido. Lá no cível, isso está gravado, tá? Não há mais necessariamente, o depoimento não precisa necessariamente constar na ata, embora os requerimentos, os juízes constem na ata, né? A hora que a fala do advogado, no cível também consta em ata os requerimentos, ele transcreve, reduz a termo. Tudo bem? Então, só para a gente perceber, ficar atento a isso, essa diferença entre cível e trabalhista. Uma outra questão que eu venho me preocupando é com a qualidade da prova, tá? O que é isso? A qualidade da prova sempre foi responsabilidade do advogado. A gente é que, por conta do sistema nosso, talvez nós não tenhamos nos dado conta ou tenhamos desprezado um pouquinho essa característica da prova. Mas a responsabilidade pela qualidade da prova sempre foi do advogado. Você não precisa levar 10 testemunhas, como o Maurício bem destacou, né? O Alex falou, o Rui também. Assim, é a qualidade da prova. E quem é o responsável pela qualidade da prova? Somos nós, tá? E quando eu falo agora qualidade para o mundo virtual, o que significa? Vai ouvir uma testemunha. Ah, eu posso ouvi-la pelo celular, vou conectá-la pelo celular. Gente, pare. Se você tem condições de trazer essa testemunha para o seu escritório e ali fazer, através de uma imagem mais bem feita, mais de uma qualidade melhor, aonde você demonstre ao juiz que o ambiente é um ambiente
vamos dizer assim, adequado a uma coleta de provas, sem qualquer tipo de interferência, que a testemunha não está sendo aliciada, não está sendo orientada, você tem que fazer isso, nós temos que fazer isso. Por quê? Porque depois o Alex, que é o juiz, ele vai olhar, tem uma testemunha que foi colhida a prova por celular, tá? E tem uma testemunha que falou, vamos dizer assim, sim, ele fazia horas extras, e tem uma outra testemunha que veio, né, e falou, não, ele não fazia horas extras, uma trazida pelo reclamante, outra pelo reclamado. Essa aqui está num ambiente onde eu consigo mostrar para o juiz que, olha, está tudo bem, não tem ninguém aqui que oriente, olha, dou um giro de 360 graus, ou consigo mostrar a sala onde ela foi ouvida. Na hora de ponderar, o juiz não vai poder falar, está empatado o jogo, extingue o processo em resolução do mérito e pronto. Não, ele vai ter que julgar. E aí é onde ele vai analisar o quê? A qualidade da prova. E essa qualidade da prova no mundo virtual, ela demanda da nossa parte um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de estudo, de como nós faremos para qualificar essa prova para o juiz. Eu tenho montado lá no escritório, estou tentando montar um ambiente, um espaço só para as audiências audiovisuais, aí, né, as teleaudiências. Eu tenho tentado colocar uma câmera atrás, né? Então, vai ficar a câmera aqui do notebook, uma na minha frente, uma atrás, para mostrar para o juiz, olha, doutor Alex, olha a sala aqui que eu estou fazendo essa prova, tá? E ainda, vou pedir para o doutor Maurício, que é o advogado da empresa, doutor, o senhor tem alguma dúvida sobre o ambiente? Ou posso prosseguir assim, está tudo bem? Se o doutor Maurício falar, olha, não, está tudo bem, excelente, perfeito. Gente, isso é o quê? É um acordo processual, é um negócio processual que acabamos de entabular e que ele falou, está tudo bem com o ambiente. Isso tem vinculação legal, percebe? Tanto tem que o Maurício vai começar a falar o quê? Não, peraí, deixa eu dar uma olhadinha debaixo da mesa, faz o giro, mesmo assim faz o giro, ou seja, Maurício, a hora que alguém falar, se eu perguntar para você, está tudo bem? Nós temos que tomar cuidado em dizer se está tudo bem, porque se eu falar que está tudo bem, me parece, na minha percepção, pelo menos no meu entendimento, me parece que acabamos de entabular aqui um contrato onde ele, né, está concordando com aquele ambiente, com aqueles termos, com aquele formato de prova que eu estou produzindo. Então, fica aqui, né? Não temos ainda conceito fechado, porque estamos aprendendo a fazer isso, mas se preocupe com a qualidade de prova. Vocês perceberam um juiz aqui, que é o Alex, falando que o ônus da prova, gente, é isso, o ônus da prova é o coração do processo, né? Saber o ônus da prova assim, é essencial para qualquer advogado. E agora, produzir a melhor prova, que é o coração efetivo, né? É a prova que eu vou mandar para o juiz, me parece que tem que ser, sempre teve que ser a preocupação nossa. Só que nesse ambiente virtual, nós temos que reaprender o que é uma boa prova produzida virtualmente. Eu também aqui separei o que? Prepare os documentos que você deseja mostrar virtualmente. Todas as plataformas, elas têm a possibilidade de nós mostrarmos o documento. Quero chamar a atenção, isso vale muito para persuasão, você está numa audiência de conciliação, às vezes você tem um recibo que você vai juntar na sua defesa, está juntando na sua defesa. Ali não é o momento de mostrar a prova, não, mas é o momento de ponderar algumas enfim, fazer algumas argumentações para convencer a outra parte a fazer um acordo. Por exemplo, meu cliente já pagou R$1.000, então só devo... doutor, não pagou, não, peraí, está aqui o recibo. E nós temos esse recurso. Como que você faz? Você pode, desde enfiar o documento assim na tela, mostrar, mas você pode também já estar preparado com ele digitalizado para mostrar. Todos sabem, tem um recurso aqui no Meet, em todos os aplicativos, tem um recurso onde você mostra na tela o documento virtual, ou o documento digitalizado. O que você faz? Você já tem que estar preparado, já tem que estar com esse documento aberto, para, se for o caso, você mostrar na tela do computador. Isso mostra o quê? Que você está preparado para fazer aquela audiência, enfim, e com certeza o resultado vai ser muito mais, vamos dizer assim, muito mais eficiente, né, do que se você mostrar na tela, você, enfim, eventualmente nem tiver com o documento ali à disposição. Não, eu juntei no processo. Não, está aqui, está aqui na tela, aqui, né?
E uma última coisa que eu anotei aqui assim, uma penúltima coisa, não façam uma audiência por celular, pelo amor de Deus. Se tem algo que significa a palavra profissional, é que nós temos equipamento adequado para o exercício da profissão. É isso que diferencia um profissional de outras pessoas. O profissional é aquele que está mais adequado ao exercício daquela atividade que, embora outros possam fazer, nós fazemos de forma profissional. Fazer uma audiência, principalmente nesse estágio inicial, onde os aparelhos ainda estão se adequando, estão trazendo novas possibilidades de uso ali, mas fazer hoje uma audiência através do celular no mínimo, ser aí, assim, ignorar as regras de cuidado necessário com a profissão. Então, por favor, não vamos fazer audiência, nem mesmo de conciliação, por celular. Tem o seu computador, abre o seu computador, o aplicativo está ali, dá para você baixar no celular, dá, mas faça pelo computador. Por quê? Porque, no mínimo, se der algum problema, no computador nós temos a possibilidade de gravar aquilo que está acontecendo. Pelo celular, isso ainda não tem, ou é muito mais dificultoso. Até para escrever no chat, no celular, é mais difícil, você não consegue, André, você está no celular aí, você vai escrever, não dá. Os recursos são menores do que o recurso que você tem no computador. Vai fazer uma audiência, salvo se aconteceu algum incidente, sei lá, aconteceu, mesmo assim eu pararia num drive-thru, num lugar para fazer audiência de um computador e não do celular. Agora, não tem jeito, lógico, a gente, como que é? Diz o ditado, se não tem tu, vai tu mesmo, Mas não vão usar o celular para fazer uma audiência, embora os aplicativos nos permitam fazer isso. Por quê? Porque profissional é aquele que faz as coisas da melhor forma possível que a tecnologia hoje permite. E uma última recomendação é o seguinte: não está seguro para fazer audiência virtual, recebeu uma intimação, peticiona para o juiz e diz que não pode fazer audiência. Aonde está isso? Está na resolução do CNJ, Isso aí está ainda nós não temos ainda normatizado completamente essas questões das audiências virtuais. Tem projeto de lei vindo de forma forte para regulamentar muitas coisas aí, no Congresso. Mas, por enquanto, o que vale é a resolução 314 do CNJ. E lá ele fala, se o advogado falar que não pode, não precisa nem dizer o porquê. E a partir do momento que ele entra lá, doutor Alex, olha, não posso fazer audiência. Então, lógico, é razoável e de bom senso você declinar o motivo. Olha, não posso porque minha internet é fraca, eu não posso porque o meu cliente tem fobia disso, eu não quero... Enfim, é razoável você entregar, motivar, mas a resolução sequer exige a motivação, mas realmente eu acho que a gente deve motivar. Mas a partir do momento que você peticiona, a resolução diz que não precisa nem do deferimento do juiz, mas simplesmente o peticionamento, e aí o prazo para aquele ato estaria suspenso, tudo bem? Teve um recente julgado, não sei se vocês acompanharam, aqui do TRT da 15ª, onde na resolução número 5 de 2020 aqui do TRT, ela dava a entender que dispensaria a anuência, vamos dizer assim, que dependeria do juiz deferir ou não a produção da prova, enfim, o advogado pediria, o juiz poderia indeferir esse requerimento de não fazer audiência audiovisual. O CNJ, acho que na segunda-feira, deu uma liminar ordenando ao TRT 15 que seguisse a resolução do CNJ, ou seja, caso o advogado vá lá e diga que não tem condições, por si só, independe de deferimento ou indeferimento do juiz, já estaria valeria somente a palavra do advogado. Então, não está preparado, André, Sérgio, não está preparado? O que você faz? Excelência, não posso fazer, por quê? Porque minha internet é ruim, meu equipamento quebrou, meu cliente não tem condições, peticione e pronto, Não tenho esse receio de dizer que não pode. Agora, lógico, dá para fazer? Eu acho que hoje a gente está num período aí de transição e que, só mesmo se não der, você vai recusar essa experiência. Eu estou doido para que venham audiências virtuais para eu já ir treinando, mas tem que ter cautela, Tem que parar e estudar
para também não se empolgar demais com o novo e aí prejudicar o nosso cliente. Eu acho que eram essas dicas que eu tinha para passar para vocês aqui. Podemos passar a responder alguma... Bom, eu volto agora aos comentários gerais aí. Alex, Rui, Maurício, por favor, fiquem à vontade. Tem algumas questões aí, se vocês viram aí, por favor, podem responder também. Vamos lá, então. Eu queria só agradecer a participação de todos que falaram. Vocês me ensinaram muita coisa. Eu fiquei alerta para vários problemas que podem acontecer, situações que eu não podia, que eu não tinha ainda pensado, e isso é muito válido. Então, eu queria agradecer vocês por essa troca de experiência. O Vinícius, ele pergunta, se eu quiser falar em particular com o meu cliente, durante a audiência, se ele pode ligar diretamente para o cliente, ao invés de utilizar a sala reservada. Pode sim, Vinícius. Essa sala essa funcionalidade que eu disse, ela não é bem uma sala. Lá no Webex, ela permite que o chat você consiga conversar de forma privada com o seu cliente. Mas não existe uma possibilidade de o juiz mover você com o seu cliente para essa sala e lá vocês consigam falar ao vivo. Então, assim, tem gente que está adotando uma sala paralela, então mantém a sala, por exemplo, do Google Meet aberta, ou tem um link já preparado, para que, então, nesses momentos de necessidade de conversa, que o advogado possa ter essa conversa audiovisual com o cliente, né? Ou então pode fazer daí por mensagem de texto, por WhatsApp, mesmo por meio desse chat que eu disse, ou mesmo pode ligar para o cliente, mas tomando cuidado aí, como eu disse aqui embaixo, com o microfone, porque às vezes a gente, né, se mantiver dentro da sala com o que está acontecendo na audiência, pode ser que eles escutem o que se está falando com o cliente, e isso é completamente indesejável, né? E depois que falou, não tem mais jeito. Daí já foi, ainda mais se tiver gravado, tudo, né, Romeu? Então, eu não tenho mais considerações a fazer, Romeu. Acho que vocês esgotaram aí as questões que podem causar problemas práticos, assim. Então, a Larissa aqui, Alex, olha, pergunta, e como comprovo que tive problemas na conexão? Olha, isso realmente é uma questão. Primeiro, o comprovar, a gente sempre sugere o quê? Grave a audiência. Por isso que é bem importante não fazer do celular. No computador, gente, nós temos vários programas que gravam, inclusive a audiência do Sejusc, por exemplo, que é confidencial, dá para você gravar aqui, sem ele saber, sem as pessoas saberem sem a parte de lá saber que a gente está gravando. Você pode simplesmente colocar uma câmera aqui, ó, Maurício lá, um celular aqui gravando tudo e pronto, dá para fazer isso. No caso do Sejusc, o que acontece é que, mesmo você gravando aquilo, você não pode usar aquilo lá. Se você colocar, juiz nenhum aceitaria aquilo como prova, por quê? Porque seria uma prova ilícita, porque há vedação expressa tanto no CPC, tanto na lei, quanto na resolução 125, né, Rui, se eu não me engano, e tem aquela lei de 2015 também, que expressamente veio, enfim, é vedado, né? Mas a gente pode gravar, Larissa, o evento, né? Então, é importante você gravar. O que me preocupa, aproveitando sua pergunta, é o seguinte: a lei, eu não lembro qual a lei, mas a lei 2011, que já, né, que criou... Que 11, 14 e 19. Não é isso, Alex? Ela isso. já falava que a responsabilidade lá é nossa, é do advogado. Como é no PJE, se você deixar para transmitir o último minuto e aí você não conseguir protocolizar a peça no PJE, é intempestivo. Mas o sistema caiu. Se foi o sistema do judiciário, o sistema ficou indisponível, aí tudo bem, vai ser certificado lá. Mas se for o nosso sistema, a nossa internet, falha no nosso equipamento, perceba? Por enquanto, acredito que o doutor Alex lá aceitaria uma justificativa, tá bom, vamos ver o que a gente faz. Mas, pela lei, né, a responsabilidade é nossa e o juiz não está obrigado a aceitar ou a refazer o ato, tudo bem? Então, diferença entre caiu o sistema do judiciário e caiu o nosso sistema. Caiu o nosso sistema, perdeu o ato. Olhe bem, isso é um perigo, tá? Caiu o sistema do juiz, aí tudo bem, vai refazer o ato por conta disso. Pois não, Alex? Tá? Não, só uma questãozinha em relação a esse tipo de coisa, de conexão, o que é importante vocês alertarem os clientes, as testemunhas,
é que alguns sistemas não basta que cliquemos no link, né? Isso. Ele surge a primeira tela e aí nós temos que pedir a participação. Lá no Webex tem um botão verde, participar da reunião, porque já aconteceu, por exemplo, na audiência, a reclamante está presente, ir até essa página e ficar esperando, achando que alguém ia colocar ele na sala, mas não aparece o aviso de pedido de participação se não clicar nesse botão. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Porque senão a gente não consegue admitir. E se, por exemplo, o cliente clicar para entrar nesse botão, ou mesmo o advogado, e essa sala estiver fechada, esperando a admissão, se não for admitido, por exemplo, vai que o juiz não veja isso, ou esqueça de admitir a parte, etc. É importante que vocês filmem a tela do computador, tirem foto com o horário, etc., para demonstrar que vocês tentaram participar do ato e que não foi admitido, né? Você tentou, clicou, fez a sua parte. O duro é assim, se o problema for com o nosso sistema do advogado, por enquanto, talvez o juiz ainda releve, mas eu diria que para o próximo mês, eu estou dizendo na velocidade que a gente está percebendo no desenvolvimento dessas audiências virtuais, vai valer a regra geral lá da leizinha de 2011, ou seja, a responsabilidade será nossa. Muito cuidado. Eu sugeri num dos primeiros encontros nossos, a gente já está adequando lá no escritório o nosso contrato, no sentido de colocar uma cláusula no contrato, tá? Relação nossa com o cliente, de que a responsabilidade, por eventual prejuízo processual à parte decorrente de queda do sistema, uma cláusula de não responsabilidade. Porque vocês imaginam que a gente está lá no nosso escritório, usando nosso equipamento, participando de um ato processual, nosso cliente está depondo, tá? E cai a internet, cai a conexão, percebe? E aí? E aí? Perdeu, o juiz aplica lá pena de confissão, enfim, as consequências processuais disso. De quem é a responsabilidade, Rui, Maurício? Me parece que é nossa como advogado, percebe? Então, eu até suspeito que talvez essa cláusula de não responsabilidade seja questionada e com alguma razão se ela é válida ou não. Mas, afinal, se você botar no contrato, pelo menos, está lá, tá? Onde você contratou, falou, estou servindo aqui, mas esse ato, se houver alguma falha, não seria de responsabilidade do advogado, porque... Mas, mesmo assim, nós somos responsáveis pelos meios, não somos responsáveis pelo resultado, mas os meios é do advogado. Tá? É só para a gente pensar a responsabilidade que a advocacia está recebendo, né, por conta de todas essas mudanças dos últimos, não é só de agora, mas dos últimos anos aí, que vem vindo. Pois não, Rui? Uma sugestão que eu acho que é pertinente, e eu fiz isso, e eu acho que todos nós deveríamos fazer, pega o computador e manda para o assistente técnico, não tem problema nenhum o computador, mas manda para o assistente técnico para ele configurar o computador para essa nova realidade. Porque nós estamos falando de queda de internet, e é uma coisa, a queda da internet não depende de nós, depende de uma série de fatores. Mas o bom funcionamento do nosso computador depende de nós. Depende de nós. Então, será que eu tenho que trocar o meu computador? Será que eu tenho que configurar? Antigamente, nós não precisávamos de placa de vídeo, por exemplo, né? Agora nós precisamos de placa de vídeo, porque nós estamos filmando, né? A webcam. Então, esses cuidados técnicos, esse do Ctrl Shift S. Diligentes, né? Então, a gente foi diligente na parte que nos competia. Perfeito, Rui. Porque aí me parece sim que a responsabilidade é nossa, né? O nosso computador tem que estar apto. Eu costumo falar assim que com ferramentas de trabalho a gente não pode economizar. A gente pode economizar com qualquer outra coisa, mas com ferramenta de trabalho, o nosso ganha-pão, nós temos que ter um computador que atenda à necessidade, e a gente não sabe, porque eu não sou técnico de informática. Nenhum de nós aqui acho que tem tanto conhecimento de informática. Então, leva o computador para fazer uma melhora, explica para o técnico, olha, eu vou passar a utilizar a webcam, vou utilizar vídeos, o que eu preciso, né? Para nós temos que deixar o computador nosso preparado para essa nova realidade, meu. Então, acho que é importante tomar esse cuidadinho, viu?
Perfeito, Rui. Olha aqui, mais uma pergunta do Vinícius. O juiz pode obrigar o advogado ou a parte a compartilhar a tela do computador para saber quais abas da internet estão abertas? Maurício, o que você acha? Eu acho que essa faculdade do juiz estaria dentro do poder dele de diligenciar no sentido de que a prova seja realizada com a maior lisura possível. Se ele pode pedir para que a webcam seja girada em 360 graus, para que ele verifique se o ambiente é um ambiente saudável, sob o ponto de vista ético, não vejo impedimento para ele poder ver a sua tela, né? Por esse motivo, é interessante justamente que a tela da audiência seja a mais limpa possível, né? No momento que você for realizar a audiência, e que você não tenha tantos aplicativos abertos ou tantas abas abertas, né? Eu tenho um posicionamento um pouquinho diferente. Eu acho que o juiz não pode fazer isso. Poder no sentido, viu? Mostra aí. A questão é se o advogado tem ou não esse dever Eu entendo que não, porque isso importa em violação do sigilo do advogado. Eventualmente, imagine que eu estou na sala de audiência e estou ali com um documento. Doutor Alex, doutor Romeu, me dá esse documento. Não vou dar. Por quê? Porque isso aqui é confidencial entre mim e o cliente. E o sigilo profissional, o sigilo profissional, ele é uma preservação legal, né? Então, me parece que nesse caso não, até porque o advogado não é parte, né? E aquele documento ali faz parte desse sistema de confidencialidade ali. E me parece que aqui mas percebe, é coisa nova, gente. O computador, por ser instrumento de trabalho do advogado, e as abas que estão ali à disposição são documentos, a gente pode colocar, são documentos, se insere no conceito de documento, eu acho que o juiz não teria esse poder aí não estaria inserido dentro do poder. É lógico, bom senso, né? Se não tem nenhum problema, você pode eventualmente mostrar. Mas se, por exemplo, o juiz fala, doutor, por favor, mostre as abas aí, excelência. Não vou mostrar. Tenho documentos aqui que estão abertos e que fazem parte do sigilo do meu cliente. Mas a cautela que o Maurício sugere é a mais adequada. Para evitar esse tipo de situação, o que você faz, não deixe documentos que não sejam essenciais ao processo, que você possa mostrar abertos ali, né? Sei lá. Porque, Romeu, eu penso assim, usando aquela analogia que a gente tem que pensar que a audiência virtual, ela deve se aproximar à audiência presencial, você tem que pensar que aquele ambiente em que você está atuando profissionalmente não é uma extensão do seu escritório. Isso. É o ambiente judicial, é a sala de audiências. E, nesse sentido, eu teria que agir como advogado da mesma forma que eu agiria caso eu fosse lá comparecer pessoalmente na sala de audiências. Então, eu não sei se eu acho que é um ponto muito interessante que você colocou, a questão do sigilo do advogado, né? Mas será que isso seria uma extensão do escritório? Eu tendo a achar que não, mas é discutível realmente. Perceba, a visão minha, Maurício, assim, não é a extensão do escritório, mas assim, eu estou na sala de audiência, fisicamente, eu estou ali com a série de documentos ali, na frente do juiz, na mesa. O juiz, doutor Alex, olha para mim, doutor, deixa eu ver esses documentos que o senhor tem. Eu vou falar para ele, doutor Alex, excelência, não posso. Por quê? Porque isso aqui é meu material, isso aqui é sigilo entre meu cliente e... vou mandar... Como se fosse a sua pasta em cima da sua mesa, né? Essa é a ideia, entendeu? O computador é a nossa nova pasta de documentos que eu estou ali aberto, eu posso ter o que eu quiser ali aberto, relacionado ao processo ou não. E me parece que o juiz não poderia aí... mas eu tenho uma ideia, vamos perguntar para o juiz. Alex, qual que é o seu... Vai lá. Não, para não desagradar ninguém, eu concordo com os dois. Eu acho o seguinte, eu acho que o juiz ele não tem o poder e nem tem, nem por bom senso, nem por legalidade, nem por constitucionalidade, essa prerrogativa de invadir e olhar documentos sigilosos, esse tipo de coisa. Mas eu penso que o juiz tem o dever de não permitir que documentos que não foram juntados aos atos
aos autos sejam usados sem que a outra parte tenha o direito de contraditório. Então, do mesmo jeito que, por exemplo, no ambiente físico, eu não deixaria, de repente, que o advogado mostrasse um documento para o seu cliente para que ele respondesse em um sentido ou em outro, eu acho que no ambiente virtual ele também tem que assegurar que o ambiente seja controlado, né? Um dever constitucional do juiz a manter a lisura do ato, a incomunicabilidade das partes. Então, eu acho que o juiz, ao pedir que mostre as telas, não poderia pedir que mostre o conteúdo das telas, mas simplesmente pedir que o advogado fechasse aquelas telas ou que não compartilhasse, por exemplo, com o seu cliente nessa sala secundária, porque ele pode estar, por exemplo, com essas telas abertas e compartilhar no outra sala virtual, não é? Então, se tiver algum tipo nesse sentido, eu acho que o juiz poderia fazer esse poder de polícia sem invadir aí, pedir para abrir e-mail, esse tipo de coisa, que aí eu acho que entraria mesmo na questão de sigilo profissional. Então, eu tenderia a concordar com os dois. Alex, pô, fala. Rui, o que você acha? Protesto parcial, excelência. Eu tô melhor que o Alex, porque eu concordo com os três. Então, tá bom. Mas me parece, Romeu, e aí se tratando, vou levar um pouco para o Código de Ética, para o Estatuto da OAB, que o escritório do advogado é inviolável, né? E isso é a regra escrita, é a regra do Estatuto. Se a gente fizer um paralelo, né? O que tem no meu escritório, o meu arquivo, eu não posso ser violado por ninguém, a não ser que eu esteja praticando algo ilícito, né? Então, o judiciário não pode vir aqui no meu escritório, abrir uma pasta do meu cliente para tentar pegar um documento e ver se tem alguma confissão ou qualquer prova que possa interessar o judiciário. Isso é inviolável, isso é lei federal, né? O Estatuto da Advocacia. Então, é óbvio que para manter, como o Alex disse, manter a lisura, como o Maurício disse, e você mesmo, Romeu, disse que eu costumo filmar para mostrar a qualidade da prova, para mostrar que não tem... Então, por uma questão ética, mas não ética legal, uma questão moral, né? Eu acho que é importante a gente mostrar o ambiente, mas que realmente eu também entendo que o judiciário não pode exigir que eu mostre, eu acho que também não pode ter essa exigência, por conta desses fatores. Eu acho que é tudo muito no começo, por isso que eu acho que a gente tem que se postar, né, a postura inicial de uma forma que não gere esse tipo de... Porque, assim, partiria da presunção, o juiz, que alguma coisa estranha está acontecendo, quando, na verdade, a postura deve ser outra, né? Partir da presunção de que todo mundo está de boa fé, está tudo bem. Então, é importante, nesses primeiros momentos, nós, advogados, nos postarmos, né, de uma forma que, para não gerar esse tipo de incidente, porque, realmente, você vai trabalhar com um conceito baseado numa realidade, vamos dizer, analógica, real, material, vai transportar isso para... O computador é meu escritório? Parece que é, mas percebe como aqui 4 pessoas inteligentes, né? Não só 4, eu tenho, né? Os demais colegas que estão aqui também devem ter essas opiniões variadas, e a gente né? Tem variações aí de ideias ou de limites até onde poderia ir. Então, qual é a postura inicial? Nossa, advogado é resolvedor de problema, não é causador de problema. Tá? Como que eu posso me postar para resolver problema e para não gerar problema? Eu acho que esse é um pensamento que deve nortear a nossa conduta. Tem uma pergunta aqui da Célia: poderá o advogado fazer audiência com todas as... da doutora Célia, né? Fazer audiência com todas as partes interessadas, fazer tudo no seu escritório, num único equipamento? Olha, doutora Regina, eu acho que não tem... Eu fiz isso agora essa semana, né? Chamei meu cliente, já está do meu lado, né? Com máscara, tudo, né? Foi uma audiência de conciliação. Mas se fosse instrução, mesma coisa. Mas ele vai ter o depoimento dele, vai ter o depoimento da testemunha. Bom, sem problema. Você vai mostrar o ambiente, e isso tem que ficar claro para o juiz, para que não, né? E ele vai olhar. E aí, se a parte, né, o doutor Maurício, lá, advogado reclamada, não se opor, sem problema. O que o Maurício pode fazer? Olha, na hora do depoimento, doutor Romeu, por favor, o senhor e o seu cliente podem sair da sala? É razoável, né? Equipamento funcionando, eu saio da sala, o doutor Alex é o juiz, ele vai olhar,
olha, não há necessidade de sair da sala, só por favor, evite comunicação, coloque a testemunha de uma forma em que ela não tenha contato visual com as partes, com o advogado e com, né, a parte que trouxe para depor. Você percebe? Vai ter muito, a casuística vai ensinar muito a gente. O que o juiz vai mandar eu fazer? O que o advogado vai pedir para que a parte faça? Porque vocês concordam, se o juiz falar, o doutor Maurício pede, doutor, o senhor pode sair com o seu cliente, deixar só testemunha aí na sala, e eu falar não, o que ele vai fazer? Olha, eu protesto, eu impugno a prova, não aceito ela, e essa prova, na minha perspectiva, ela foi mal produzida, não pode ser aceita. Vai gerar um incidente desnecessário, tá? E aí que o juiz vai ter que decidir, aí cai no colo do Alex lá, e aí, o que você vai fazer? Ele pode falar, doutor Maurício, pare, não há necessidade. Como ele pode simplesmente, o doutor Maurício tem razão, viu? A prova aí não foi bem produzida, eu não aceito essa prova, e outro incidente já contaminou o depoimento da testemunha, não vou ouvir mais essa testemunha como testemunha. Pronto, está feito o caos, né? Então, eu acho que o bom senso é algo que a gente vai ter que aprender a ter. Eu sempre lembro uma frase de Descartes, que ele fala o seguinte, que bom senso é aquilo que todo mundo acha que tem de sobra e ninguém quer emprestado. É mais ou menos por aí, né? Espero que a gente consiga temperar bem o caso concreto que vai vir por aí, né? Pessoal, eu acho que no frigir dos ovos nós respondemos quase todas as questões. Alguém viu alguma aí que queira responder? Por favor, fique à vontade. Senão, eu acho que a gente pode ir quase encerrando. Romeu, eu vi só uma questão interessante que eu acho que é legal comentar. Acho que foi o Sérgio que colocou, se a gente consegue enviar mídia digital, né? Um vídeo, como que a gente faz para inserir um vídeo no ambiente do processo. E é legal, porque o que a gente tem feito? E a gente tem gravado um DVD, né? Então, no meio do processo, na petição, a gente fala, olha, excelência, eu queria juntar um DVD no processo, e a gente leva até o fórum lá o DVD, e o juiz, o cartório arquiva em uma pasta própria, né? Lá do processo. Mas me parece, como eu nem usei ainda esse tipo de situação, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e aí eu falo da Justiça Estadual, não falo da Trabalhista, o Alex talvez possa orientar se tem algo parecido, que o Tribunal de Justiça tem um convênio com o OneDrive, que é uma espécie de nuvem, né? A gente tem o Google Drive e tal. O Tribunal de Justiça tem o OneDrive, em que seria possível nós colocarmos essas mídias digitais no OneDrive do tribunal, e eu coloquei o link no chat para quem interessar e ver como funciona. A gente coloca a mídia digital, então uma filmagem, um montão de fotos que não suporta colocar no processo, e na petição inicial, esse OneDrive gera um link. Dá o link, né? E aí você copia e cola o link na sua petição inicial, e isso fica acessível tanto para o juiz quanto para a parte contrária fazer as impugnações dos documentos e tudo mais. Me parece que na Justiça Estadual nós temos essa possibilidade. Confesso que eu não usei ainda. Confesso que eu na prática ainda não utilizei, mas existe essa possibilidade, respondendo aí a questão do Sérgio. Legal. Bom, na trabalhista também tem, assim, na verdade você tem as nuvens, né? O Dropbox, você tem o OneDrive, tem o Drive, o Google Drive, que é o que usa bastante e tal. E aí você dando o link, tá? A diferença é que se você usar o Dropbox ou a nuvem sua, mesmo assim, você faz o quê? Você leva o DVD lá, ou CD, DVD, o CD com a mídia gravada e deposita fisicamente lá no cartório, tá? Parece que a resolução do TJ, ela agora permite, se você colocar no Drive, no OneDrive aí, que é a nuvem da Microsoft, tudo bem? Aí você não precisaria juntar essa mídia. Mesmo assim, gente, recomendação, junte a mídia física lá no cartório para não ter problema, tá? Por quê? Porque a lei de 2011 manda você juntar no cartório. Alex, pois não. Na trabalhista, pessoal, aí, perante todos os TRTs, no site de todos os TRTs, vocês encontram o canal, vocês conseguem lá depositar o arquivo, e aí ele próprio já gera um link né? E esse link vocês colocam no processo. Eu coloquei aqui no chat, tem um link, é
É uma explicaçãozinha de um desembargador, do desembargador que foi na época presidente do TRT2, e lá é um videozinho explicando como é que faz isso, é bem intuitivo e bem fácil. Bem facinho, né? É bem tranquilo. Alex, eu tô para dizer que daqui, eu não vou dizer, eu não sou futurologista, mas enfim, daqui uns dias não vai ter mais petição escrita. Pois é. Vai ser tudo verbal. Olha, excelência, eu gostaria de fazer aqui pedido de horas extras, trabalhador, enfim. Na velocidade que está aí na coisa. Eu tenho colegas. Nessa época ele não está divulgando mais, viu? Tem colegas que estão usando aqueles dispositivos, tem um do Google que transcreve, né? Então ele usa microfone e vai transcrevendo. Ele falou que é muito fiel, que é bastante bom. E aí previne de ler, pelo menos, né? Gasta a corda vocal e não gasta ligamento. E o legal é que a nossa comunicação tem mudado tanto que na pré-história a comunicação era por desenhos, né? E a gente está usando desenho, né? No WhatsApp, a gente manda o joinha. Então a comunicação, eu acho que vai para esse caminho mesmo, viu, Romeu? Então tá bom. Maurício? Sem contar que, eventualmente, uma petição inicial verbal vai voltar às origens do próprio direito do trabalho, né, que já permite isso, né, pelo ius postulandi. Mas, de minha parte, para encerrar, eu queria agradecer a todos pela oportunidade, a todos que ouviram, né, e só terminar com a seguinte mensagem, né, mais importante do que essas ferramentas tecnológicas, do que dominar essas ferramentas tecnológicas, é dominar as ferramentas jurídicas, né? Não vamos deixar de dar importância para o direito em si, concretamente. Muito obrigado a todos. Podemos encerrar? Alex, Rui? Eu agradeço a todos pela participação, pela paciência em nos ouvir, pela adição aí das perguntas, isso engrandece o nosso debate. Obrigado, professor Rui, prazer debater com você sempre, professor Maurício, professor Romeu, obrigado sempre pela parceria aí. E é isso, pessoal. Boa sorte para vocês e estejam fortes. Logo sairemos dessa. É vero. Boa. Também quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, que nos ouviram. É muito importante todo esse debate, porque nós também não conhecemos, nós estamos aprendendo todos juntos, né? Todas as perguntas, todos os questionamentos, um completa uma parte do outro, e aí a gente forma esse conhecimento, por isso que é importantíssimo esse tipo de atividade que nós estamos fazendo hoje. Agradecer o Alex sempre muito solícito lá, a gente é colega da faculdade, dos três, né, colegas de profissão na FADITU. Então, o Alex participou já de várias audiências online lá com a meninada, sempre muito solícito, obrigado. Maurício e Romeu, também agradeço vocês pelo convite, pelo sempre debate, né? Pelas discussões, que assim a gente cresce cada vez mais. Muito obrigado a todos. É isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado a todos vocês e até a próxima aula, encontro virtual, né? A próxima live. Tá chique, vamos ver. Se a advocacia não der certo, a gente vira o youtuber. Né? Amém. Um abraço a todo mundo, bom final de semana, hein? Até a próxima. Valeu. Um abraço, tchau. Tchau. Obrigado a todos.